dia para você. Eu vim aqui ler com vocês o Evangelho de Jesus. Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Por isso que o Evangelho é oferecer ao homem a salvação, a vida eterna. Jesus morreu naquela cruz para poder pagar a nossa dívida que nós tínhamos com Deus, por causa do pecado que o homem, pela desobediência no jardim, cometeu perante o seu Criador. Só que Deus, ele proveu a propiciação ao pecado do homem, quando futuramente daria o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Porque hoje as pessoas estão usando a orelha dela para pendurar largador, brinco, e o homem e a mulher estão trocando o uso natural. Então o homem hoje não está mais tendo tempo para ouvir a palavra de Deus. Ele consegue ouvir qualquer besteira, como funk, forró, sertanejo, futebol, novela, teatro, mas a palavra de Deus o homem está tendo comichão, porque a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus corrige o homem. Então Deus, ele quer do homem o arrependimento. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro, ele falou que nesses últimos dias haveriam escarnecedores da promessa que Jesus fez, aqueles que haveriam de herdar a vida eterna. Por isso que as pessoas preferem acreditar no que está falando o jornal, no que está acontecendo nos noticiários. As pessoas preferem acreditar no que elas ouviram a vida inteira, que não está vinculado àquilo que está escrito, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas acontece que o apóstolo Tiago, no capítulo 2 da sua epístola, versículo 19, ele diz assim: você crê que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então acreditar em Deus, até os demônios acreditam e estremecem, eles caem de joelho, porque Deus é poderoso. Então acreditar em Deus, qualquer religião afirma isso, qualquer pessoa diz isto, mas o que vai levar a pessoa à salvação é obedecer ao Evangelho, obedecer ao que está escrito. Porque se aqueles que não quiserem obedecer, o fim deles será a perdição, a destruição e a condenação. Isso é o que eu vim aqui ler com vocês. Uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve, Gálatas capítulo 6, ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Amém? Só esses versículos apenas. O Evangelho é a luz, é a palavra de Deus. Todo homem que se inspira, todo homem que atenta para essa palavra, ele será um bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais do que feliz, porque lá em Salmos está escrito: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus retos caminhos.
Temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Apartar-se da iniquidade é o homem ser inteligente diante de Deus, porque o sábio, ele atenta para a correção de Deus, mas o tolo, ele não se importa. Por isso que bem-aventurado é aqueles que ouvem as profecias da palavra deste livro. Bem-aventurado aqueles que leem o que está escrito neste livro. Bem-aventurados são aqueles que guardam as profecias que estão escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Jesus, ele é a razão principal de qualquer homem que vive aqui na terra. Jesus é a paz que excede todo entendimento. Ele é a luz que veio ao mundo. Mas a Bíblia diz que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então creia, enquanto você pode, porque depois da morte segue-se para o juízo. Depois da morte não existe essa história que haverá reencarnação ou purgatório, porque são invenções de homens. A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vindo o juízo. Então todo ser humano que vive aqui na terra, ele vai ter que passar pela morte. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. A Bíblia diz que desde Adão a morte reinou, desde Adão até Moisés. A morte prevalecia aos homens, porque aquele que não permanecesse firme na lei, ele morria, porque se ele transgredisse um só mandamento, ele era culpado de todos os 9 mandamentos. Maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas neste livro, porque não é pelas obras da lei que o homem será justificado perante Deus. Não é pelas obras da lei que o homem vai ser salvo. É pela graça, mediante a fé que o homem será justificado através de Jesus. Por isso que a Bíblia fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou em outras versões diz: Deus não se deixa zombar. Então não erra, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Tudo que o homem fizer por meio do seu corpo, ele vai colher um dia. Tudo que ele fizer aqui nesta terra, por meio do seu corpo, ele vai ter que prestar contas um dia. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 10, que Deus o constituiu Jesus e mandou que nós pregássemos em seu nome, porque Deus o fez juízo dos vivos e dos mortos. Jesus vai julgar todos, ricos e pobres, pretos e brancos. Jesus, ele vai julgar grandes e pequenos. Por isso que o homem tem que entender qual é a perfeita vontade de Deus. E só é possível o homem entender e compreender qual é a vontade de Deus quando ele morre no batismo, na crucificação com Cristo na cruz. Quando ele morre para o mundo, quando ele morre para seu próprio ego, para a sua própria vontade, e o homem começa a fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 7 de Romanos 8, que aqueles que querem viver segundo o desejo da carne, eles não podem viver uma vida agradável a Deus, porque está escrito assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque ela não está sujeita à lei de Deus, e nem, na verdade, o pode servir ou ser. Então, aqueles que querem viver na carne não podem agradar a Deus, não tem outra escolha. Ou o homem se converte
o homem não pode agradar a Deus andando na carne, porque os desejos da carne são manifestos, como bebedice, prostituições, fornicações, adultérios, mortes, violências, homicídios, destruições. É manifesta as obras da carne, aonde há invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, violências. Mas o homem que quiser viver uma vida íntegra a Deus, ele terá que aborrecer a sua própria vida. Ele vai ter que nascer da água e do Espírito, porque Jesus falou em João 3, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não podem herdar o reino dos céus, não podem ver o reino dos céus. Então não erra. Há muitos escarnecedores de Deus aqui na terra. Uns dizem que Deus não existe, outros falam que o mundo foi projetado por uma explosão. A ciência afirma que o homem veio do macaco. O homem está cada vez mais perdendo as estribeiras. O homem está cada vez mais se distanciando de Deus por causa do pecado, porque o pecado endurece o coração do homem, a ponto de o homem não crer naquilo que Deus deixou escrito. E tudo quanto foi escrito para aviso daqueles que vivem impiamente. Quando o homem lê a história de Sodoma e Gomorra, o homem nota que Deus fez com aquelas cidades, e as 5 cidades próximas de Sodoma e Gomorra, Deus a destruiu quando mandou fogo e enxofre dos céus, porque eles quiseram viver uma vida injusta, ímpia, profana, uma vida pagã, em idolatrias, uma vida em imoralidades, pecados, concupiscências da carne. Então o homem decidiu não querer servir a Deus para servir a sua carne. E a Bíblia fala: não sedes escravos do pecado, porque vós já foi vivificados pelo Espírito que há em Jesus Cristo. Quando o homem morre para o pecado, quando o homem nasce da água do Espírito, ele não é mais dominado pelo pecado, porque o pecado não passa mais a ter domínio sobre o seu corpo. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 7 que aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não tem como a criatura querer afirmar que ela é filha de Deus, porque não é, porque ela anda na carne. E todos aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, porque as obras da carne são manifestas. Aqui nesta mesma epístola, o apóstolo escreve, ele fala no capítulo 5 a respeito das obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não tem como a pessoa querer dizer que vai morar no céu ainda fazendo a vontade da carne, porque são manifestas as suas obras. O apóstolo Paulo escreve a carta a Tito, dizendo que confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras negam diante dele, nas quais são a imundícia, a impureza. Então não tem como o homem querer servir a Deus, agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz: portanto, aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. É impossível, porque o homem serve a carne, o pecado, porque o homem está sujeito à lei do pecado, ele é escravo do pecado.
Por isso que ele não tem domínio sobre o seu corpo, porque enquanto ele vive escravo do pecado, o pecado manda nele. Por mais que ele insista em parar de beber, mas ele para até de beber, mas ele não consegue fugir do pecado, porque o pecado domina o seu corpo. Ele até pode parar por instantes, por alguns meses, mas o pecado o atrai novamente, e ele comete coisas horrendas, piores do que no primeiro estado. Se ele matava, quando o pecado volta a reinar em seu corpo, em seu coração, ele mata cada vez mais. Por isso que a lei do Espírito Santo em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, porque o pecado reinou. O pecado, a lei da morte, reinou desde Adão até Moisés. Por isso que Paulo falou em Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por mais que o homem aparenta ser bom, ele está ligado ao pecado. Por mais que ele apresenta na carne, na aparência ser uma boa pessoa, mas ele está dominado pelo pecado, porque a fúria do pecado está dentro dele. A qualquer momento ele pode cometer uma besteira, a qualquer momento ele deseja a morte ao seu próximo, a qualquer momento ele pensa mal e projeta coisas maléficas contra o seu próximo, porque ele está escravizado pelo pecado. João capítulo 8 e versículo 36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe um que liberta o homem do pecado, só existe um que salva o homem da condenação do inferno: Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 4: debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado, pelos quais os homens devam ser salvos. Jesus é este nome que disse o apóstolo Paulo: lá no céu, na terra ou embaixo da terra, nenhum nome se nomeia acima deste nome, pelos quais nós temos redenção e perdão de pecados. Jesus, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante deste nome todo joelho se dobre, toda língua confesse e todo olho veja que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos um dia vai ter que dizer que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Israel negou ele, o povo judeu trocou ele, porque Jesus falou em Mateus capítulo 5 e versículo 43: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vós o aceitareis. O mundo sempre preferiu a personalidade de Barrabás. O mundo sempre desejou ouvir, aprender aquilo que é errado, aquilo que é engano. A verdade se manifestou, a glória de Deus se manifestou a todos os homens, para que o homem conhecesse qual era a vontade de Deus. Jesus falou: a vida eterna é esta, que todos creiam em Ti, por único só Deus verdadeiro, e a Jesus a quem Tu enviaste. A vida eterna é esta, e nós pregamos. Jesus, Ele é a ressurreição dos mortos. Por isso que nós cremos que os mortos ressuscitarão. A igreja acredita na ressurreição, mas o mundo está acreditando em purgatório, em reencarnação, feitiçarias, invenções de homens. Jesus, os apóstolos pregavam a ressurreição, porque o profeta Daniel, ele escreveu no seu livro, no capítulo 12, dizendo que muitos dos que dormem do pó da terra, alguns ressuscitarão para a vida eterna, mas outros para o desprezo e vergonha eterna. A ressuscitação é quando o homem sairá do meio do seu sepulcro, do meio da terra. A alma onde estiver vai ter que dar conta ao inferno ou mar, para os dois se comparecer ao tribunal de Deus, para cada um receber segundo as suas obras.
Você vê que não existe essa história de purgatório que a Igreja Católica Romana inventou? 95 teses estava lá, Martinho Lutero, estampada na Igreja Católica Romana. Só que eles fizeram o que com ele? Mataram ele, porque era um dogma se inventar homens, e não competia com aquilo que estava escrito, porque o homem estava vendendo indulgências de pecado, salvação, como sempre fizeram na Idade Média. Só que quando alguém se levantava contra as heresias do catolicismo romano, eles mandavam matar, queimado a fogueira em praça pública, porque o mundo odeia a verdade, odeia a luz, porque Jesus falou que eles não querem vir para a luz, que as suas obras más não sejam reprovadas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem fizer, semear, ele também ceifará. Se semeou na carne, a Bíblia diz que colherá corrupção. E não vem com essa história que você é uma boa pessoa. A Bíblia diz em Romanos 3, não há um sequer bom, não há um justo sequer, porque todos pecaram. A natureza do homem é pecadora, a vontade do homem é matar. Se deixar ele fazer o que a sua natureza manda, ele mata meio mundo de pessoas, como Caim fez com seu irmão Abel, matou por inveja, como fizeram com os profetas, mataram porque não aceitaram as profecias de Deus, como fizeram com o próprio Jesus, mataram Jesus porque eles sentiam inveja de Jesus, como fez com os apóstolos, mataram porque eles não quiseram que aquela mensagem, aquele nome prevalecesse no meio da humanidade. Por isso que eles viram melhor matar o príncipe da vida, o pai da eternidade. Mataram Jesus, eles pensaram que acabaram, eles pensaram que tudo que eles fizeram iriam dar certo. Só que ninguém mata Deus. João capítulo 10, Jesus falou: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou por amor de vós. Ninguém matou Jesus, o pecado não matou Jesus, Ele próprio quis morrer para nos redimir do pecado, porque nós éramos escravos do pecado, éramos por natureza filhos da ira, andávamos segundo o curso deste mundo. Eu vivi aproximados 22 anos da minha vida inteira, ignorantemente, na idolatria do futebol, na idolatria da religião católica, na idolatria das músicas profanas como funk, sertanejo, porque é isso que o mundo oferece: bebedice, prostituições, adultérios. As músicas sertanejas induzem as mulheres a trair os maridos, como também o funk, que manda a mulher, xinga a mulher, desmoraliza toda a mulher, mas as pessoas insistem em ouvir essas porcarias, porque elas gostam do pecado. O pecado é atraente, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, porque o pecado tão de perto nos rodeia. Mas olhai para Cristo, autor e consumador da fé. Era para você estar olhando para Jesus, não é para o Edir Macedo. É para você estar olhando para Jesus, não é para o Papa Francisco. É para Jesus que o homem deveria estar olhando, atentado os teus olhos e o seu coração íntegro a Ele. Jesus falou: examina as Escrituras, porque nelas vocês encontram a vida eterna, e são elas que me testificam. Todas as profecias mostram, dão testemunho dele. Então o homem não é justificado por aquilo que ele faz diante de outros, porque aquilo que o homem eleva, toda a glória do homem tal é maligna, diabólica. Então o homem deveria andar como Deus quer, não como eu quero, como eu acho. Porque se eu andar como eu quero, eu vou lá para o futebol. Se eu andar como eu quero, eu vou assistir futebol. Se eu andar como eu quero, eu vou ouvir funk, eu vou ouvir sertanejo, eu vou jogar videogame. Não é como você quer, porque o corpo seu não é seu. Você foi comprado com um precioso sangue. Você é propriedade de Jesus, e você não tem que fazer o que der na telha. Tem uma lei aí no mundo, um ditado que o mundo fala: ninguém manda em mim,
o que der na minha telha eu faço, porque eu vou curtir a vida enquanto estou novo. Vai curtir a vida, mas depois que estiver lá no inferno, clamando misericórdia, é tarde demais. Não tem purgatório. Pode ir lá o Papa, pode ir lá o Pedro, pode ir lá o bispo, pode ir o pastor, rezar Ave Maria, que você não sai do inferno. Porque Jesus falou que lá no inferno, o bicho não morre, o fogo não apaga. Só a Escritura Sagrada, só em Jesus o homem tem salvação. Por isso que as pessoas estão errando o caminho de Deus, estão andando segundo o caminho das religiões. Como eu vi agora há pouco uma notícia, que a Universal, essa Babilônia, como a Católica, como a Mundial, como a Internacional da Graça e tantas outras por aí afora, estão extorquindo as pessoas, estão fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, a ponto de que elas vão à igreja, mas na obrigação de levar alguma coisa, algum pertence, algum bem, algum material, achando que vai comprar salvação, achando que vai comprar reino lá nos céus, pedaço de bloco no céu. Pessoas estão errando. Jesus falou que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Errais porque não conheceis as Escrituras. Claro, porque preferem ouvir o que o bispo formigano fala do que o que Jesus falou. Eles preferem acreditar no que o Papa Francisco fala do que no que Jesus falou. Romanos capítulo 3 diz: seja pois Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aí está lá, as pessoas são devotas, adeptos às religiões, mas não querem ser discípulos de Jesus. Por isso que nesse capítulo que eu li, Paulo falou que eles vos obrigam a circuncidar, só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles preferem falar para você ir ao templo, ir a uma religião, ir lá parar 2 horas de culto e dizerem que estão cultuando a Deus, mas não estão, porque o louvor a Deus, o culto a Deus é 24 horas por dia. Ou você presta culto a Deus ou a Satanás. 24 horas por dia é o culto racional do homem. Para quem você está prestando culto? Porque o culto não é 2 horas de culto quando você vai na igreja, no templo. É 24 horas por dia. Você tem que estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus falou que Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adoram o Pai em espírito e em verdade. Então o que esses homens estão fazendo, estão cada vez mais destruindo a fé daqueles que estavam se aproximando de Jesus, estão levando eles para os caminhos perversos. Há muitos escarnecedores de Deus nessa terra, como lá no tempo de Jesus. Jesus lá naquela cruz, aqueles principais religiosos falavam assim para Jesus: não falava que és o Filho de Deus? Desça da cruz para que nós creia que verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só que Deus sabia que eles não iriam se converter, eles queriam só experimentar Jesus como sempre experimentou. E eles gritavam: desça da cruz para que nós creiam que tu és o enviado de Deus. Aí do outro lado estavam lá os centuriões, soldados romanos. Salvou a muitos, não consegue salvar a si mesmo. E para completar, estavam lá 2 ladrões. O à esquerda disse: salvou muitos, salva também a nós. Aí aquele outro falou para aquele ladrão da esquerda, se não me falha a memória, era Dimas, um daqueles ladrões. E ele falou para aquele outro: olha, nem na hora da morte você teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós fomos injustos, nós pecamos, nós matamos, nós roubamos, mas este homem nada fez para ele estar aqui. Ele creu que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o Cristo, que significa Filho de Deus. E ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus falou para aquele ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Os religiosos, Jesus censurou eles um dia e disse: as prostitutas, os ladrões entram adiante de vós no reino de Deus e vós ficam para trás. Porque ele pensa que vai a uma religião,
vai a uma igreja, ele vai para o céu. Só porque dá dízimo, só porque jejua, só porque faz campanha, só porque faz voto. É mais viável uma prostituta, porque ela sabe que ela está indo para o inferno, ela sabe que vive no pecado, na rebeldia, e ela sabe que necessita de perdão. Por isso que Jesus falou que as prostitutas, os ladrões, entram adiante de vós no reino dos céus. Porque o religioso, ele confia, ele baseia a sua força no seu braço, porque ele pensa que vai a um templo, ele já é salvo. Ele pensa que faz campanha, faz voto, faz isso e aquilo para Deus, ele já é melhor do que aqueles que estão afundados no pecado. Então toma cuidado com esses falsos profetas, porque igrejas, a média de 12 igrejas por dia, uma a cada 2 horas abre uma igreja evangélica. Está igual botequim, está igual bar. A cada 2 horas, uma a cada 2 horas abre uma igreja evangélica. Você pensa que eles estão interessados em ganhar almas? Eles estão interessados em ficar ricos. Como eu vi o que aquela Universal estava fazendo com aquele homem, o homem doente, o homem que tinha a sua mente, ele era um homem doente, e aquela mãe dando testemunho porque aquele homem morreu. Só que a Universal extorquiu aquele homem a tal ponto, de todas as formas, até o dinheiro da passagem, o homem não pegava o ônibus, ele ia a pé só para entregar para a Universal, para a igreja, dizendo que é reino de Deus, reino de Satanás, porque Jesus falou que meu reino não é deste mundo. Porque Jesus nunca ensinou ninguém a juntar tesouros aqui na terra. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho é: vende tudo, dá para os pobres, depois você vem e me segue e terás um tesouro no céu. Mas a mensagem do Edir Macedo: vem, Deus vai te fazer rico, traz tudo, doa ao altar, para você ver. Eles até fazem prova: se Deus não realizar, eu como a Bíblia inteira. Quando estiver lá no inferno, eu quero ver. Porque um dia eu estava evangelizando lá no terminal João Dias, passou uma universitária lá da Universal. Fui entregar um folheto para ela e ela falou para mim: eu não quero, eu já sou da Universal. Eu falei assim: grandes porcarias, ou você é de Cristo ou você é de uma religião. E ela veio me questionar: olha, quando sair para evangelizar, não fica falando mal, não fica criticando. Jesus falou que nós temos que condenar as obras das trevas. O que a Universal prega é reino material, reino terreno. Os apóstolos pregavam o arrependimento. Vai crer, vai acreditar em quem? Em Jesus ou no Edir Macedo? Em Jesus ou no Papa Francisco? Então toma cuidado, porque muitos viriam e diriam que eram Cristo, falsos profetas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, por causa do dinheiro o homem mata, por causa do dinheiro o homem trai a mulher, por causa do dinheiro o homem faz qualquer coisa, qualquer besteira, porque são avarentos. Por causa do dinheiro eles mandaram matar Jesus, porque eles queriam ficar com a herança. Por causa do dinheiro, os homens trocou a verdade de Deus para viver no pecado da mentira, na rebelião contra Deus. Por isso que as pessoas preferem viver no erro, preferem viver no pecado, achando que vão para o céu. Só se for o céu da boca do cachorro. Porque os idólatras não herdarão o reino dos céus, os avarentos muito menos. Então busca ao Senhor, porque Jesus, Ele está voltando. Muito em breve Ele voltará, e falta pouco para Ele voltar, e a igreja sair deste mundo, porque a igreja não vai ficar aqui para sempre. O meu reino não é daqui. A igreja tem uma pátria, e não é Brasil, é a Nova Jerusalém, que descerá de Deus, do próprio Deus, endereçada, ataviada como uma esposa para o seu marido. Haverá novo céu e nova terra, aonde habita a justiça de Deus, porque aqui na terra só tem injustiça, corrupção. Aqui na terra é cada um por si e Deus por todos. Aqui o homem não está nem aí, porque são avarentos.
Então busque o arrependimento. A mensagem do Evangelho é para o homem arrepender, porque é impossível aquele que anda segundo a carne agradar a Deus, porque aqueles que querem andar segundo a carne, eles não podem de maneira nenhuma agradar ao Espírito Santo. Então busque ao Senhor, porque Jesus não brincou. Eu não vim aqui brincar, eu não vim aqui pedir dinheiro seu, eu vim pregar o arrependimento. Se você quiser, dobre o seu joelho aonde você estiver, ou levante as suas mãos, ou até chegar na sua casa. Confesse a Jesus como seu Salvador e procure andar na presença dele, porque aceitar Jesus significa você morrer para o mundo. Não é só ir a uma igreja frequentar. Aceitar Jesus é você morrer para o futebol, morrer para a novela, morrer para a sua carne, para os desejos nocivos, os desejos mundanos. Porque mudança de vida ninguém está querendo, mas dizer que tem uma religião, a maioria afirma. Eu já sou católico, eu já sou evangélico. Para Deus o que interessa é se seu nome está escrito no livro da vida. Se você morreu, se você se converteu verdadeiramente ao Evangelho. Então que Deus tenha misericórdia. Busca ao Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Isso aqui, esse banner aí, irmãos, é do pastor Adilson. E o irmão Lucas, ele deixou comigo, depois eu falei com ele. Eu ia estar usando esse banner como seria muito útil para a obra, né? Aí eu estou usando esse banner, esse cartaz. É uma benção. Glória a Deus, esse é o canal do pastor Adilson, Porta da Fé, Som do Evangelho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Travou aqui.